Amém? Mateus 28, no versículo 19 e versículo 20. E aí hoje o tema é discipulado. O que é e como praticá-lo. Amém? Um abração também para Gilda. Alguns irmãos não conhecem, mas ela tem sempre assistido, quanto os irmãos estão achando aí. Ela tem sempre assistido, ela está lá em Sergipe. Ela participa direto dos nossos cultos, né? Então, Felipe, Letícia, todas as pessoas que, sem ser esses nomes que falei, que têm participado, nós agradecemos, né? São pessoas que nem às vezes são da igreja, uns são, outros não, mas têm participado. E aproveito isso para você começar a abrir, isso também é um aspecto de evangelização. Abra o aplicativo da igreja, né? E vai lá e curte. Isso é uma maneira de nós podermos divulgar mais a mensagem. Então, você está fazendo evangelismo quando você curte lá. Então, hoje, quando chegar em casa, abre Nova Jerusalém Tijuca, curte lá, e isso vai dar mais, né, visualização. Amém? Vamos ler a palavra em Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém, Jesus. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por podermos ler a Tua palavra. Nós temos tido notícia, ó Deus, que muitos têm sofrido, muitos têm sido mortos aí no mundo, ó Deus, ó Senhor, e entristece isso, e saber, Senhor, que pessoas, Senhor, têm sido perseguidas, sido mortas, mas me alegra num sentido, eles não negam Jesus. Eles, Senhor, declaram que vão seguir Jesus, e por isso, Senhor, eu te louvo pela liberdade que temos, e precisamos estar sempre orando para termos essa liberdade, ó Pai, de lermos a Tua palavra, de nos reunirmos, e que bom podermos, Senhor, nessa manhã de sol, estarmos aqui junto com as nossas famílias, nossos filhos, aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Por isso eu te convido, amado Espírito Santo, passeia no meio do teu povo. Tu sabes que eu venho sempre com uma expectativa, Pai. Eu venho sabendo que o Senhor vai estar presente e algo bom vai acontecer. De alguma maneira o nosso espírito vai ser tocado. E aí, Senhor, não tem como não haver transformação, não haver, Senhor, libertação e não acontecer algo, Senhor, que vai glorificar o teu santo nome. Por isso que cada irmão receba agora, Senhor, através da palavra e do ensino, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Como eu falei, esse assunto é bem conhecido por nós, porque desde que nós aceitamos a Jesus, a gente sabe que é importante nós divulgarmos a palavra de Deus. Isso é natural, né? Quando conheci Jesus, tive uma transformação, aprendi algo com essa transformação. Alguns vêm porque na luta que tem espiritual, eles são libertos. Quantos que estão aqui foram libertos mesmo, libertos das trevas e foram arrancados daquele sistema opressor, um sistema que traz muitas vezes medo, porque são ameaçados, não sabem como sair dessa situação. E quando encontram Jesus, porque alguém falou, Deus sempre vai usar pessoas, né? Nós temos uma frase que nós usamos, Deus usa o homem para abençoar o homem. Então, Deus vai nos usar para que, através da experiência que nós temos com Ele, possamos ajudar outros. E tem sido assim. Outros conheceram Jesus através de enfermidade, um momento de luta ali, e eles puderam conhecer um Senhor que sara, além do poder da salvação, puderam conhecer Jesus que sara. Então, primeiro veio o milagre, e depois eles tiveram salvação. Então, há muitas situações que vão ocorrendo com a gente. Outros que nem, assim como foi comigo, não estava doente, não estava com problema, porque era criança, e criança normalmente só curte, né? Os pais é que tem problema, porque para cuidar. Mas a criança está ali na boa, e eu aceitei Jesus novo, tem gente que aceitou Jesus bem novo, e aceitou Jesus porque houve uma compreensão, não de problema, não de saúde, nada disso, mas uma necessidade de ter uma certeza de salvação. Assim foi comigo. Eu entendi, falaram que havia salvação em Jesus Cristo, e aí eu falei, eu quero isso para mim.
tive uma luta, essa luta eu passei, na hora da compreensão, estava ouvindo a palavra de Deus, e quando aquele adolescente que estava pregando falou, quem quer aceitar Jesus? Eu lembro que fiquei balançando na cadeira, ouvindo sim, vai e não vai. Às vezes a gente pensa que a criança não tem experiência, né? Mas essas crianças, por isso quando uma criança fala que quer ser batizada, eu batizo. Disse, mas está novinha. Eu batizo, porque eu entendi, tive a compreensão do Senhor muito novinho. E eu tive uma experiência assim, eu estava na cadeira e todo mundo fica em pé na hora da chamada, né, para a salvação. E aí eu ficava, eu via. E como a gente, na época, hoje não sei se tem mais isso, mas existiam alguns desenhos que eu gostava muito, eu sabia até desenhar esses desenhos, né? Eu desenhava o Barney, o Flintstone, eu sabia desenhar tudo. Era muito bom em desenho, né? Vocês não sabem que desenhos são esses, mas a minha turma conhece muito bem, né? Pepe Legal, lembra Pepe Legal? Né? Catatal, toda essa turma toda, Pica-Pau, é muito legal. Né? Aí, de vez em quando, via um assim, né? Via assim um tipo de demôniozinho e falava, faz isso. Aí via um anjinho, né? Então, na minha ideia, estava acontecendo isso. Era o demôniozinho falando, não vai. E o anjinho falava, não vai. Então, eu ficava aqui. Na minha imagem de criança, eu via aquele desenho acontecendo comigo. Aí eu fiquei, vai, não vai. Aí eu falei, vou! E fui, aceitei Jesus e não me arrependo até hoje. Amém? É assim que aconteceu contigo, amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Claro que no acontecimento, no percorrer da vida cristã, a gente aprende, alguém evangelizou, mas alguém também tem que ensinar. E aí a gente foi ensinado. Eu tive líderes que me ensinaram, líderes de jovem, líderes de criança, líderes de jovem, que eu sempre fui da igreja. Então, líderes de jovem, outros vão entrando no processo. Outro aceita Jesus criança, entra no ministério de criança. Jovem, entra no ministério de jovem. Adulto, vai para os adultos. Mas sempre tem alguém que precisa ensinar, discipular. E a palavra de Deus fala isso, ensinando-os a guardar. E essa experiência que a gente vai tendo com Jesus, experiência de cura, eu tive experiência de cura, né? Uma experiência muito forte também, que ali aproximadamente 14 anos, eu tinha um problema de amígdalas, inchada, e precisava operar. E eu lembro que na época, né, lá nos anos 80, tinha um pastor chamado Adalton, né? Adalton não. Agora fugiu um pouquinho o nome. É parecido com esse nome. Dalton é o nosso professor. Então, esse pastor tinha uma unção de cura muito grande. Nós fomos lá em Campos, e aí chegamos lá, ele jogou óleo na minha boca. Eu engoli aquele óleo, para mim não tinha problema nenhum. Azeite, né? Ele tinha os tubos de bisnaga de azeite. Então ele orava, Deus curava de câncer, a pessoa expelia câncer de rins, que saía pela boca, irmão, não tem ligação. O negócio era esse. Tinha coisa que não tinha ligação passar pela boca. Isso saía, câncer e tal. Mas ele não tocava nas pessoas. É aqui que está interessante. Ele orava e dizia, em nome de Jesus, botava um pouco de azeite, ou na parte que precisava. Muitos paralíticos foram curados. E eu fui lá. Então, fui com meu avô, cheguei lá e a cidade estava muito cheia, dormimos numa casa. E aí, de manhã, nós fomos para o atendimento. Chegamos no atendimento, eu entrei, meu avô entrou comigo, ele só fez isso. Ele pegou o azeite, perguntou o que era. Eu falei, aí meu avô falou, amígdalas, porque criança fica mais calada, né? Adolescente. Aí eu falei, amígdalas. Aí ele falou, abre a boca. Aí uma pessoa que estava ajudando ele jogou aquele azeite na minha boca. Aí eu engoli, né? Eu sempre gostei de azeite, então não tem problema, não fiquei... Nada disso. Eu me amarro em azeite, irmão. Eu não consigo comer sem azeite. O dia que eu for na sua casa, bota o azeitinho na mesa, porque o pastor gosta de azeite. Aí, botei aquilo... Irmãos, ele só fez isso assim. A única coisa que ele fez, estava com a mão bem untada, ungida, né? Untada mesmo. Aí ele fez assim com óleo, ele fez assim na minha garganta. Em nome de Jesus. Pá, pá. Quando ele bateu, a amígdala... Pô, minha boca. Veio aqui na minha... Aí eu cuspi, aí saiu aquele pedaço de carne. E eu fui operado por Jesus. Amém? Então, a gente vai aprendendo. Por isso que quando a gente fala assim, hoje eu falo, Jesus cura.
Jesus cura mesmo. Porque a gente tem uma experiência. Então, agora a gente discipula, ensina, porque tem a experiência. A tua experiência é para que você possa, mais à frente, ajudar alguém. Então, quando você passa uma situação, o Brian, quem conhece o Brian? Poucas pessoas. É um rapaz jovem que parece muito com o Igor. Aqui na nossa igreja, chegou, ele parece muito com o Igor. Até a barbinha dele parece com o Igor. O Brian é a Samira. O Brian tem, assim como o Fernando, tem aquela bicicleta, né, de bateria. E aí, olha só como Deus faz, os cuidados do Senhor. Ele foi para o seu trabalho, ele estava com pressa, e aí ele estava resolvendo alguma coisa, tirou a bateria e deixou no chão. Deixou no chão, só que ele esqueceu. E ele foi para o outro lado, que era o trabalho dele, ele foi lá para o outro lado e foi embora. Ele está lá, passou a manhã toda, a tarde toda. Aí ele disse, pastor, eu tenho dificuldade com o negócio de comida, então só vou comer bem tarde. Aí depois eu falei assim, vou pegar minha bateria. Ele falou, cadê a bateria? Ele falou, cadê a bateria? Ih, eu esqueci a bateria. Aí voltou lá, e a bateria não estava mais, né, irmão? A bateria não estava mais. Estava na rua. Aí, tá bom. Ele ficou em casa, falou para a Samira, a bateria sumiu. E falou, agora vamos ter um gasto, né? E o gasto é bem alto, né? Não é isso, verdade? É bem alto, né? Aí ele falou, tá bom, mas não tem jeito, vamos só orar, para Deus nos dar graça. Aí passou o dia, acordou no outro dia, foi para o trabalho. Aí alguém telefona para ele. Oi, aqui eu estou aqui com... Dizendo que eu estou com a sua bateria aqui. Ele falou, como assim? Não, é que eu já conheço você. Aí a pessoa do outro lado, do prédio dele, fala, eu conheço você, eu sei que aquela bicicleta é sua. E como eu te vejo sempre chegando, e você bota naquele lugar, eu já sabia que aquela bateria era sua. Aí eu guardei, só que não deu tempo de te telefonar. Eu só estou telefonando hoje, mas pode vir buscar, irmão, olha que benção. Até esse cuidado Deus tem. Você pode também dar glória a Jesus? Você entende? Então, ele pode falar que Deus guarda as nossas coisas. Então, a experiência dele, e você de repente tem essa experiência, é para que você possa dizer, isso é o discipular. A sua experiência tem validade para você e para outras pessoas, né? Então, glória a Deus. Você teria muito testemunho aqui, né? Tem acontecido algo tremendo. Vou contar mais um aqui. Tem uma das nossas irmãs da igreja, o Senhor, há um tempo atrás, alguns domingos passados, foi domingo à noite, quando eu estava dando a palavra, Deus me deu uma palavra de discernimento, né? E de revelação. Ou, às vezes, a gente fala de sabedoria. E aí o Senhor falou que estava curando alguém. E o Senhor estava curando alguém e era no útero. Era algumas coisas do corpo de mulher. Eu falei, Deus está falando que está curando aí inflamações e... Eu falei, eu vou falar. Aí eu falei, tem alguém? Aí uma das nossas irmãs levantou a mão. Aí ela veio falar, pastor, eu estou cheio de nódulos. Eu falei, não é a irmã Aline, não. A irmã Aline já contou o testemunho, é uma outra irmã. Aí eu estou cheio de nódulos. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, se Deus falou, ele cura. Então você vai ao médico. Vai ao médico, faz o exame para comprovar. Esse que é o que tem, não é só falar que curou. Vai para o médico e ele vai testificar isso. E ela foi ao médico, a médica foi fazer os exames nela, aí ela veio contar que não tem nada. Está curadinha. Eu quero que você dê salva para você tem que... Eu sei que se eu chamar você vai ter um testemunho para contar. Então, o discipulado é isso, alguém vai ensinar, porque tem uma experiência, até mesmo aquele que aceitou Jesus ontem, ele já tem uma experiência, ele já pode contar alguma coisa. Então, aprenda uma coisa, você já pode ajudar alguém através do seu testemunho, amém ou não amém? Lutas, situações, dificuldades, para de pensar sobre isso, porque isso nós vamos ter, isso faz parte. O detalhe é que, mesmo nas lutas, nas dificuldades, o Senhor está conosco e nós vamos vencendo cada etapa. Por isso você chegou até aqui.
Então, se tem algo que você precisa resolver mais à frente, essa sua experiência já te dá base para dizer assim, essa causa também Deus vai resolver. Amém? Então, isso é muito importante. Então, o discipulado é a maneira que a gente usa essa experiência para orientar outras pessoas. Nós temos muitos meios para fazermos o evangelismo estratégico, para falarmos de Jesus. Quando a gente fala de evangelismo, a gente pensa lá nos anos, alguns, não vocês são novos, aí pensam que, como se fazia no passado, ia para a Praça Sans Penha, Praça Afonso Pena, onde eu fiz muito evangelismo quando jovem, tocando acordeon, batendo bumbo. Não, hoje não é mais assim. Hoje existe o evangelismo estratégico. Por isso eu falei para vocês, dá o curtida lá, porque isso é o evangelismo. Outras pessoas vão escutar, pessoas vão ser abençoadas, curadas, através dessa sua curtida, entendeu isso? Hoje nós temos a videochamada, a maneira que a gente pode divulgar o nome do Senhor, nós temos muitas maneiras, mas não esquecendo de uma coisa, nós precisamos do amado Espírito Santo em todas essas estratégias, amém? Então a gente precisa sempre que o amado Espírito Santo esteja envolvido, primeiro trabalhando na nossa vida, a começar em mim. Eu não posso ter transformação nas pessoas se eu não sentir transformação nenhuma. Eu não posso falar daquilo que eu não experimentei. Eu preciso falar daquilo que tenho visto e ouvido. E tenho presenciado. Quando o apóstolo fala isso, ele presenciou muitas manifestações de cura e poder. Aí ele disse, eu não posso me calar. Diante do que eu tenho visto Deus fazer e tenho ouvido os testemunhos. Então eu vou testemunhar. Amém? Então isso tem que ser para o seu lar. Então quero falar até alguma coisa que não está aqui. Se você está passando alguma luta no lar, aí você observa o que está acontecendo. Por quê? Agora mesmo nós falamos, casamento é algo que dá certo para os cristãos. Mas dá certo para outras pessoas também dá. Tem muitas pessoas que não são evangélicas e o casamento é muito bem sucedido. Pessoas felizes, abençoadas, porque se respeitam, sabem acertar os problemas. Às vezes o temor de Deus na vida dessas pessoas faz elas caminharem. Às vezes ela não tem compreensão da salvação através de Jesus Cristo, mas tem temor de Deus. Nós vamos ler daqui a pouco um homem assim. Um homem que tinha temor, um temor de Deus. Ele não era seguidor de Jesus, mas tinha um temor de Deus e o Senhor se agradou desse temor dele. Nós já vamos falar sobre ele. Mas é muito importante você falar o seguinte, como está o seu relacionamento? Hoje eu ia falar até sobre família, mas Deus me deu essa direção. Então eu quero falar só esse pedacinho. Você sempre observa como está a sua família, como estão os seus filhos, como está o seu relacionamento. Se você está um pouco tenso, você está nervoso, se alguma coisa tem tirado o seu sossego, para um pouco, ora, porque é um testemunho de vida para a sua casa. Porque seus filhos é o primeiro que tem que ver o testemunho discipular. Amém ou não amém? Então, o primeiro testemunho tem que ser meu filho. Eu preciso que ele, ao crescer, ele saiba como o pai dele, a mãe dele, né, age diante das dificuldades. Se eles, na dificuldade, eles dizem que tem Jesus, mas o que o filho está aprendendo, que o primeiro discipulado de casa, ele está aprendendo, está vendo, é briga, é confusão, é desentendimento, né? É um dormir no sofá e o outro dormir na cama. Não porque ele dormiu porque estava vendo televisão, é porque estão brigados mesmo, né? Porque a gente sabe que o homem gosta de sofá, não é verdade, mulheres? O homem gosta de sofá. Né? Sofá ali, televisão, é uma bênção, né? Ainda mais se estiver passando um jogo. Mas é uma maravilha. Mas isso no normal, mas se está fazendo isso diferente disso, precisa ser resolvido. E aí você está ensinando aos seus filhos como Deus age. Existe muita estratégia, mas eu quero falar em Mateus 16, 15, que nós lemos, diz assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu vou falar de uma evangelização sem discipulado. Existe evangelização que a gente não vai conseguir discipular. Vou ensinar isso a você. Tem pessoas que você vai falar de Jesus, mas você não vai ter proximidade com ela, porque ela mora em outro bairro, ela mora em outro país. Acontece, às vezes você está de viagem, não sei se aconteceu com alguns irmãos, né? Aí, às vezes até militares que estão aqui, às vezes vem outro militar de outra região, bate um papo, de repente houve uma oportunidade, você fala de Jesus, mas ele mora lá em Belo Horizonte, ele mora em outro estado, e não vai dar para discipular, assim de forma próxima, né? Nós falamos que existe hoje muita estratégia. Mas olha aqui, nós vamos abrir em Atos 8 e nós vamos ler. Vamos lá em Atos 8.
Eu posso ouvir um amém, um glória a Deus? Amém. Vamos movimentar os céus, vamos movimentar os céus. Ô, xerecanda lá, mai. Ó, 26, 8, 26. Nós vamos ler, porque aí você vai acompanhar e eu vou explicar isso. Você vai ver uma evangelização que não vai haver discipulado, mas vai acontecer um fato que alguém vai ouvir de Jesus, essa pessoa vai ser batizada, vai receber essa alegria e vai para seu caminho, para suas terras. Mas aquele que estava discipulando, evangelizando, não teve tempo e nem poderia discipulá-lo. Mas olha aqui, ó, vamos ler. Para facilitar os irmãos, até que estão em casa, às vezes dá para ver o que está escrito, então vamos ler por ali, porque meu texto eu creio que está diferente. Não, ela já colocou em NVI. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou, antes disso, só esse pedaço, ó, disponibilidade. A primeira coisa que você observa aqui é uma disponibilidade. O anjo fala com ele: sai desse ambiente, vai para esse outro, porque eu preciso que você faça a minha obra. Às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes você sente uma necessidade de falar para alguém, às vezes você é taxista, você tem Uber, você é um empresário, e às vezes você sente uma necessidade de sair de um ambiente para outro, porque Deus quer te usar. Você sentiu, não ouviu nem a voz assim, eu estou ouvindo a voz de Deus, sentiu algo, parece que tem algo que Deus quer que eu faça. E você sai do ambiente, daqui a pouco você percebe que Deus vai te usar. Eu sei que se eu pedir para levantar a mão, muitas pessoas vão levantar. Mas esse homem, ele estava tão disponível, tão atento daquilo que Deus queria, que ele obedeceu. Aí ele diz aqui, ele se levantou, no versículo 27, e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Olha, primeiro estava disponível, Felipe. Segundo, estava atento ao direcionamento. Quando nós vamos fazer uma evangelização, igreja, nós precisamos primeiro estar disponíveis. Vamos evangelizar no hospital, vamos fazer uma visita a alguém, porque até mesmo quando nós vamos visitar um irmão nosso, nós estamos evangelizando. Às vezes nós não temos essa ideia. Eu vou visitar o irmão, até vou falar para a igreja aí, nós precisamos visitar aqueles que puderem, hoje eu vou pregar à noite, mas aqueles que puderem ir visitar o irmão Perdigão. Ele está no hospital, precisa da visita dos irmãos. Os irmãos que se sentem vocacionados nessa área de visita, falam, não está, eu preciso estar, não. O Igor aqui, que me ajuda, o Igor, meu filho, Ferreira, ele tem falado na cultura que tem áreas que você pode se dispor. E a visita você pode ir. Não precisa entrar no ministério de música, no ministério de intercessão para fazer uma visita. Você não tem uma experiência? Você não gosta de fazer visita? Então vai. Tenta saber aonde está o irmão tal, onde está a irmã tal. Né? Há poucos dias nós estávamos com a Ágata no hospital. Então, de repente, você, puxa, pastor, eu gosto tanto de visitar, mas eu não sei se pode. Pode. Fala para o seu irmão, pode. Fala para ele, pode. Visitar pode. Amém? Você pode, você vai falar de Jesus. Né? Seja disponível. Então, a outra coisa, estava atento ao direcionamento. Estava atento. Aí vamos lá, continuar. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então estava atento a esse direcionamento. Versículo 30. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Opa! Outra coisa que eu aprendo aqui para ser alguém que vai divulgar a palavra. E todos nós podemos. Mas tem uma coisa, precisa ser conhecedor da palavra. Por isso a gente fala, estuda a palavra, leia a palavra. Aí você pensa que é algo costumeiro que a gente fala por acaso. Não, se você não lê a palavra, você vai falar de você mesmo. Eu poderia falar de mim, eu fui curado. E pronto. Foi curado? Mas como? Não, eu fui curado porque Jesus me curou num poder milagroso. Aí você usou a palavra. Mas isso é possível? Aí a pessoa pode perguntar, como é isso?
Não, mas Jesus já fez milagre. Eu vou te contar um fato. Aí você vai, olha como Deus vai fazer você lembrar. Eu vou te contar um fato que foi interessante. Lázaro estava morto. Aí você volta, já vou. Você falar de Lázaro morto e ressuscitou, a amígdala não é nada. Entendeu? Porque você tem base, você tem estrutura, você tem conhecimento. Por isso, até aprendendo aqui, quando eu também sou um discipulador, né? Então, na hora que você está aprendendo, você vai ajustar seu conhecimento para passar para outro. Amém? Glória a Deus. Então, vamos continuar. Aí, então ele respondeu, já li. Aí o eunuco, no versículo 32, o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. É isso que ele estava lendo, está em Isaías. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Foi o que eu comecei a falar. Ele tinha conhecimento, ele pegou essa base, ele deixou essa deixa. Por que eu falei deixa? Porque às vezes você está falando com alguém, as pessoas dão uma deixa para você, não acontece isso? Ele fala assim, porque eu estou com essa... Ponto, você fala, é isso aqui que eu vou pegar. Aí você começa ali e você vai para a palavra, então ele vai explicar a palavra de Deus. E aí eu quero ler o versículo 5 para você entender, olha só. Então Filipe, começando com aquela passagem de Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Ele anunciou de tal forma o conhecimento que ele tinha de Jesus, as experiências que Filipe tinha de Jesus, que ele falou de arrependimento, ele falou de ressurreição de Jesus, ele falou de batismo nas águas. Sabe por quê? Porque logo a seguir, pode passar a seguinte, logo a seguir, olha o que ele diz, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha quem que falou, olhe, aqui há água, quem me impede de ser batizado? Por que ele fez essa pergunta? Porque alguém explicou o plano da salvação e explicou como testifica essa salvação. Ele falou, se for batizado, você será salvo. Ele falou, peraí, tem água ali no rio. O que me impede de ser batizado? Ele disse, ele continua, fala ali, segue o outro. Aí ele vai dizer assim, assim deu ordem para parar a carruagem, então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. E aqui a palavra de Deus vai falando o seguinte, no versículo 37, diz assim, você pode, eu acho que você não botou o 37, botou? Não está indo, então vou ler, esse que eu quero. Foi? Então assim, Felipe respondeu, ele perguntou, o que me pede? O eunuco falando, porque alguém explicou, é isso que eu quero te mostrar. Você vai pegar uma deixa, a um detalhe. Ele falou assim, estou com uma enfermidade. Aí, opa, deixa. Já me deu uma deixa. Está com enfermidade? Eu também já tive esse problema. Eu senti umas dores nas costas e depois Jesus me curou. Mas eu vou te contar como. Aí você vai. Aí Deus vai. Foi isso que Felipe fez. Esse homem pediu, aí Felipe, é lícito você ser batizado. Se você crê de todo o coração. Ele quer que confirme a fé. É importante, nós que vamos evangelizar, discipular, seja dentro da igreja, eu trocando com você, Samuel, as nossas ideias, aquilo que Cristo fez com a sua vida, com a minha, eu aprendo contigo, você aprende comigo, porque todos nós aprendemos. Pastor, tu não tem nada para aprender? Como? Como isso, Anderson? Eu posso aprender muito com você, eu posso aprender muito com Pedro lá, novo ainda, né? Os mais novos, eu posso aprender com cada um de vocês, com um adolescente. Ele pode falar alguma coisa para mim? Eu falei, cara, isso me impactou. Aprendi com ele algo. Às vezes você não fala, mas você fala, Senhor, muito obrigado. Tu falaste por ela, por essa palavra dela, pela boca que ela usou essa adolescente. E quantas vezes a gente sai assim? Há essa troca. Mas é importante que a gente fale assim, olha, você precisa confessar. É importante. Porque a palavra de Deus diz, se você crer com o coração e confessar com a boca, tem que confessar. Por quê? Porque e aqueles que não conseguem confessar? Às vezes você está num hospital e a pessoa não consegue falar. Eu lembro que há poucos meses agora, eu fui ao hospital e a pessoa não conseguiu falar. Mas ela conseguiu mover-se. Ela conseguiu mexer com os olhos.
Eu disse, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Aí ele fez assim. Eu falei, pisca os olhos. Eu sabia que ele já estava com dificuldade. Aí eu falei, glória a Deus, já orei com ele. Ele não podia falar, mas eu sei que hoje ele está lá no céu, um dia eu vou encontrar com ele. Entende? Você vai pegando a estratégia, mas faça a pessoa declarar Jesus como Senhor e Salvador. Coloca essa semente no coração dele, amém? Então foi isso que ele fez. Ele disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Aí no versículo 38, então mandou parar o carro, desceram a água e Felipe batizou. Mas só que depois, Felipe foi arrebatado e ele segue. Vamos ler essa passagem para nós fecharmos? Quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. Irmãos, entenda pela fé agora, tá? Eu não vou explicar isso agora não. Mas ele foi arrebatado. Corpo, tudo. Deus levou ele para outro lugar. Agora um dia a gente vai saber como Deus fez isso, tá bom? Para a gente chegar lá no céu. Não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Irmão, ele foi transformado. Amém? Ele foi transformado, glória a Deus. Então pode acontecer essa situação. Diferente de Felipe, que ele não tinha WhatsApp, ele não tinha Meet, ele não tinha nada, né? Então ele foi embora, ele evangelizou, mas não pôde discipulá-lo. Então pode acontecer até aqui. Mesmo que a gente tenha, né? Eu discipulo ainda até hoje Letícia e Felipe. Por quê? Eu tenho um celular, tem videochamada e a gente ali conversa. Claro que o melhor é próximo, é estar juntinho. Amém? A evangelização com discipulado. Vamos para Atos 1. Atos 10. Irmãos, eu amo muito vocês. Estou sentindo um amor por vocês aqui que eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Ô Jesus, eu tenho que falar, Jesus. Eu amo esse povo, Senhor. Glória a Deus. Jesus. A minha esposa também, meu irmão. Minha esposa também. Eu não sei porque a gente ora muito por vocês. Aí eu acho que Deus vai dando um... Xalá, que é maravilhoso. De vez em quando a gente tem que sapatear também, né, irmão? Atos 10. Né? Olha esse detalhe. Esse nós vamos ler também. Eu sei que vai ser um pouco extenso, mas vamos ler uma parte para vocês entenderem. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Só para falar de onde ele era um militar. Né? Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muita esmola ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi, Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. E contando tudo o que tinha acontecido, enviou-lhe a Jope. Esse homem aqui é aquelas pessoas que eu disse que são tementes a Deus, que não são ainda conhecedores do evangelho e a salvação de Cristo, mas são tementes a Deus. Há muitas pessoas assim. Existem muitas pessoas assim. Por isso a gente não pode dizer, eu sou evangélico, eu que estou com tudo e ninguém está com nada. Para com isso, em nome de Jesus. Pelo menos nós não podemos pensar assim. Nova Jerusalém Tijuca não pode pensar assim. Nós temos a misericórdia, nós fomos alcançados pela misericórdia. Eu posso falar isso. Eu fui alcançado pela misericórdia. E qualquer dia você também vai ser. É diferente. Vai alcançar essa misericórdia desse entendimento, do convencimento do Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então esse homem era um homem temente a Deus, ao ponto que o Senhor permitiu que ele tivesse uma visão de anjo. O anjo do Senhor se apresentou a ele e falou com ele, olha, suas orações têm sido escutadas. Não era Daniel, não. Era um centurião.
A sua oração chegaram, subiram até Deus. Então, o Senhor está dando uma ordem para você, Cornélio. Vai, olha o que o Senhor falou. Vai lá na casa do Simão Curtidor, o curtidor de couro, que é chamado curtidor. Vai lá na casa dele, porque lá tem um outro Simão, que é chamado Pedro, e pede ele vir aqui, porque ele vai te explicar o que você precisa saber. E aí, a história diz que esse soldado muito achegado e temente a Deus, um dos seus soldados, ele vai e ele leva também 2 auxiliares. Esses 3 homens vão. E o texto vai dizer que Pedro estava na casa de Simão Curtidor e por volta ali do meio-dia, é o horário da fome, não é? Por isso que eu termino o culto antes do meio-dia, porque então o pessoal já fica olhando para o pastor. A gente já sabe, né, meu irmão? Aí o que acontece? Aí já começa ali meio-dia, dá aquela fomezinha, aí a comida não estava pronta, ele subiu até o terraço e foi orar. Nessa oração que Pedro está fazendo, para esperar a comida, né? Ele diz, Senhor, tem misericórdia. A gente estava lá, Senhor, misericórdia, estou com a fome. E aí depois ele começa a orar, né? Porque a gente começa assim quando está com fome, né? Eu sou sincero, irmão. Eu creio que ele deve ter feito a minha oração. Senhor, eu estou com uma fome, Senhor. Tomara que a irmã lá faça logo aquele guisado. Ah, Jesus, está cheirando, mas não está pronto. Aí ele está orando, só que quem está acostumado a orar, começa a orar pelo guisado e entra na presença. Ele começou no guisado, certamente. Mas daqui a pouco ele começou a sentir a presença no terraço. Ele sentiu a presença no terraço, e o Senhor também deu uma experiência a ele. Ele viu o lençol descendo com animais quadrúpedes e répteis, que não era de costume os judeus comerem daqueles animais. E aí o Senhor fala, mata, né? Mate e coma. Ele falou, não, Senhor, eu nunca coloquei comida imunda na minha boca. E por 3 vezes o Senhor, nessa visão, falando com ele, mata e coma, ele diz, não. Então, o lençol subiu. E quando ele está pensando, esse é esse texto que nós não estamos lendo para ganhar tempo. E quando ele está pensando no fato daquele lençol, por que o Senhor mandou curar? Chega à porta, o pessoal chegou na cidade, estava procurando e encontrou a casa do Simão Curtidor. Bateu na porta e disse, é aqui que está um tal de Simão Pedro? Ele disse, é. Aí ele desce, só que o Senhor falou com ele, Pedro, desce porque tem pessoas que eu enviei aqui e você deve atendê-los. E aí está lá no texto, né? No versículo 22, nós já pulamos bastante coisa assim. Os homens responderam, viemos da parte... Ele perguntou assim, o que vocês estão querendo? Por que vocês estão me procurando? Aí no versículo 22, esses homens que vieram, esses 3, disseram assim, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse. Por que estão contando isso? Porque Cornélio falou para eles. Fale isso que eu tive essa experiência. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Olha, Pedro os convidou a entrar e hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Vamos, antes de ler o seguinte, olha só. Aí ele sabe o que está acontecendo. Ele diz assim, e esse anjo disse que você tenha uma informação que ele não sabe. Homem temente a Deus. Por isso que a gente deve respeitar as pessoas. Há muitas pessoas que estão em outras religiões porque ainda não conhecem o poder de Deus e nós temos por obrigação, aí eu vou falar desse termo, obrigação de divulgar as boas novas para essas pessoas, porque são homens que Deus está olhando assim, é meu filho, mas ainda não conhece o meu poder. E aí Deus está olhando, cadê os outros filhos para fazer a obra? Porque eu não vou descer mais à terra. Eu já fiz a minha parte, já está consumado. Eu preciso que os discípulos possam um pouco... Entendeu a nossa responsabilidade? Você entendeu agora a sua responsabilidade? A minha responsabilidade? Aí ele vai, né? Ele vai atender, a palavra de Deus diz que ele vai no outro dia, chega a Cesareia, versículo 24. Cornélio o esperava com seus parentes e amigos, mais íntimo que tinha convidado. Cara, eu fiquei admirado com isso, pastora. Cornélio não disse isso só para ele chamou seus parentes, chamou seus amigos, e eles fizeram uma conexão na casa deles. Conexão, deve ter sido na terça-feira isso aconteceu. Foi na terça-feira. Na terça-feira a conexão aconteceu na casa do Cornélio. E aí ele começou a falar, né? O Cornélio disse, não vamos ler para nós ganharmos tempo. Aí Cornélio começa a falar o que aconteceu. E aí Pedro vai começar a explicar a ele
está lá no versículo 34, então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e o faz justo. E aí ele começa a pregar, a falar do evangelho, colocar uma semente no coração de Cornélio, ao ponto que essa palavra foi enchendo tanto o coração deles, e aí no finalzinho, ali no versículo 42, diz assim, ele nos mandou pregar ao povo, Pedro falando, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê, olha o que ele está falando aqui no final, todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Ele está pregando, está falando do poder de Jesus. Aí no versículo 44 diz assim, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Irmão, eles foram cheios do Espírito Santo, enquanto estavam ouvindo a palavra do Senhor. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, disse Pedro. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água? Olha aqui, já está falando de batismo. Impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Olha, falou do evangelho, eles entenderam, receberam a unção do poder de Deus, eles foram batizados nas águas, confirmando a sua fé, e agora a palavra de Deus diz que eles pediram para Pedro ficar, o discipulado. Esse evangelismo aqui, ele não foi embora, ele falou, fica aqui um pouco. Houve discipulado, houve crescimento. Então, acontece um momento que nós vamos ajudar alguém. É isso que Deus espera de você. Que você possa ajudar alguém. E às vezes a pessoa, você começou um assunto, mas ela está próxima. Ela não viajou para Belo Horizonte, ela não foi para Rio das Ostras, ela está ali no teu bairro, ela está ali no teu prédio, ela deu uma deixa para você, ela falou com você, você começou um assunto e você mesmo, ó, não faça isso. Deus está falando, seja discípulo. Aproveite essa oportunidade. Você não precisa entrar no ministério de evangelismo para fazer a obra de Deus. Entende isso? Igreja, entende isso? Você não precisa. Isso pode acontecer lá no seu colégio, na sua faculdade, você que é professor, você que é militar, você que é pastor. Nós podemos fazer isso, amém? Então, na igreja apostólica, vamos para Atos 2. Atos 2, 41. Né? Então, vocês viram aqui relacionamento, vocês viram discipulado e viram relacionamento. Como a igreja apostólica se fortalecia diante de um crescimento tão maravilhoso. Aí Atos 2, 41. Vamos lá em Atos 2. Por que elas cresciam, essa igreja apostólica? Atos 2, 41. Bem aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então a igreja cresce quando a gente estuda. Quando a gente aprende a palavra. Eu tenho falado, e domingo que vem vou trazer essa palavra, né? O que o inimigo mais teme? Eu falei que é o quê? Qual a primeira? Pessoas que buscam presença. E a outras, ele teme pessoas que entendem investimento do reino. Então são duas áreas que ele não quer que o cristão faça. Isso vai domingo que vem, né? Mas é importante entender que quando nós temos conhecimento, isso também atrapalha. Eu tenho visto adolescentes, estou vendo umas jovenzinhas ali, lindas do Senhor, só não guardei o nome, né? Elas se reúnem, são novinhas, se reúnem às vezes com os adolescentes para estudar a palavra, né? Qual o seu nome? É você. Fala alto. A Bia, né? Beatriz, não é você que faz? Eu pelo menos vi. Olha, ela é novinha, ela chama os amigos, vê por telefone, faz, lê a palavra, ela já está entendendo que ela pode ser uma discípula de Jesus. E você também, pode falar para ele, você também, você também. Amém? Glória a Deus. Então, ensino, é a maneira, a gente vai aprender, vai ensinar. Comunhão, tem que na comunhão Deus ordena bem, mas comunhão em tudo. Ontem teve comunhão, mas pastor, eles foram para a quinta, pastor. Eles foram para a quinta jogar bola. Eles foram para a quinta ficar pulando lá. Sei lá qual que é aquilo, aí rodava.
E fiz, viu? Uhul. Aí, a Bebel falou que eu faria, né? Aí, então, quem está em casa não está entendendo nada. Quem está em casa não está entendendo nada. Vai estar lá no nosso... Então, eles ali estavam tendo o quê? Relacionamento. É evangelismo. Porque o relacionamento também faz parte desse evangelismo. O partir do pão. Você vê se tem um refrigerante, uma coca, um bolo, um salgado. E o Maurício deu sequência a isso. Ele levou, dos 3 jovens da mocidade, ele levou para o restaurante. Não sei se o Maurício que pagou. Né? Que Deus abençoe você, Maurício. Né? Te prospere. Né? Mas ele levou para o restaurante. Estava fazendo relacionamento. Então, irmão, às vezes até numa pizza que você convida alguém, o amigo, o irmão da igreja para conversar, você está fazendo evangelismo, discipulado. Amém? Entendem isso? Então, orar. A gente precisa orar, claro. Não vai fechar tudo isso sem uma oração. Então, a gente fecha o ponto principal orando. Né? Eu vi muitos resultados, estou vendo aqui, né, que nós temos os GIDs aqui. GID é o Grupo de Intercessão e Detonação. Eu vou falar devagar, porque então você não vai entender nada. Grupo de Intercessão e Detonação no Espírito Santo. Né? Esse é o GID. Que nós temos. E tem o GID, Grupo de Interação e Desenvolvimento. Você pode fazer parte disso. O Igor, meu filho, quando eu falei que estava fazendo, ele falou assim, pai, isso vai crescer. Eu falei, é profético, meu filho. Ele falou, deixa Deus te usar. Porque é uma maneira de nós interagirmos, fazermos a obra de Deus, né? Então, vamos fechar aqui. Quais são os benefícios do discipulado? Conhecimento. Crescimento qualitativo e quantitativo. Esse é o maior objetivo. Você não cresce só em quantidade. Estamos com 500, estamos com 1.000. Não, você cresce de forma quantitativa e qualitativa. A qualidade, você começa a ver que todo mundo, todos nós, somos uma tocha na mão do Senhor. Somos espada na mão do Senhor. Somos um instrumento na mão do Senhor. Você não pode, por isso que eu quero que você venha com expectativa para a igreja. Eu não quero só ser aquela pessoa que entra na igreja. Não é questão de não fazer nada. Quando você vem, você já está fazendo. Mas você tem entendimento do potencial que é a sua vida no reino. E se nós todos começarmos a entender isso, irmão, daqui a pouco, realmente, eu já estava sonhando com Raj, nós subimos aqui, e a gente sonhou, né? A gente estava vendo o telhado que temos que consertar. Aí ele falou assim, pastor, já pensou isso aqui todo o tempo? Embaixo garagens, em cima tudinho o tempo, eu acho que dá umas 400 pessoas. Eu falei, não sei, mas que vai ficar bonito, vai. Entende isso? Então, como nós vamos crescer? Estamos crescendo, mas se você entender que você faz parte disso, que você é um discípulo e que Deus pode te usar na sua simplicidade, da sua maneira de agir, né? Nós temos irmãs que fazem unha, né? Aí você lá fazendo toda a manicure e fala bastante. Olha, irmãos, eu não sei por quê. Eu não sei, não, sinceramente eu não sei. Eu não entendo esse mistério. Eu fui fazer minha unha, que eu faço unha, tá, irmãos? E faço unha das mãos e pé. Aí, eu fui com fone. Eu falei, vou ficar calado. Eu já sei que o pessoal fala. Tem uma aqui que fala que é uma benção. Eu não vou falar que é a Aline, não, mas tudo bem, né? Aí, eu estava lá falando, e ela começou a falar. E ela parece muito com a Manu, que a Manu ela ri muito. Eu falei, você parece uma jovem da igreja que foi para Portugal. Eu falei, eu vou um dia lá na sua igreja. Eu falei, vai sim, vai sim. Ela é cristã, eu descobri, né? Porque por onde eu falo que sou pastor. Eu falo logo, sou pastor. Que aí acaba logo a graça, né? Acaba logo a graça. Já vou logo lá, né? Aí eu estou lá, aí ela começou a falar. Eu pensei, que? Aí eu tive que tirar o fone, irmão. Eu tive que tirar o fone para poder escutar. Eu falava 2 palavras, falava 50. Aí eu falei, mas por que esse povo fala tanto? Jesus. Mas até ali você tem a oportunidade de repente falar. Deus vai usar do teu jeito, entende? Professor, eu sou mais caladinho, não importa. Deus vai dar o jeito, a maneira,
Mas Ele já te deu a unção, Ele já te deu o poder e a graça, amém? Fala para o seu irmão, você já tem o dunamis, você já tem o dunamis, eu já expliquei isso, você já tem o poder de Deus, agora vamos usá-lo para ganhar mais pessoas para Cristo, amém? Então, e fecho com essa palavra assim, o discipulado não é algo que se para, o discipulado é contínuo. Eu não posso nunca parar de fazer discipulado, eu nunca posso parar de ensinar, eu nunca posso parar de falar das experiências que eu tenho com Deus. Sabe por quê? Porque hoje eu vou ter uma, amanhã eu já vou ter outra. Todo dia está se renovando a experiência com Deus. Vocês já repararam isso? Pega de janeiro para cá, quantas experiências com Deus você teve? Quantas respostas com Deus você teve? Então como eu vou parar o discipulado? Como eu vou parar? Irmãos, ele não falou aqui, o nosso querido Carlos Rodrigues, né, Rodrigo? Não é Rodrigo, né? Rodrigo, minha mente está muito boa, irmão. Uhul. Eu louvo a Deus por isso. Aí, Carlos Rodrigo, ele recebeu uma bênção tremenda. Como ele vai parar de falar? Como ele vai parar? Ele estava outro dia orando, estava aqui com a gente orando. Claro, ele pede a outras pessoas. A gente está orando aqui, né? Ele faz parte de oração comigo agora também, Danilo, né? Carla e tal. Aí ele falou, pô, pastor, eu estou numa luta tremenda. Meu trabalho, pastor, meu trabalho não está dando resultado, eu não estou vendo resposta. E esse pessoal trabalha mesmo, né? A gente trabalha para valer, não é verdade isso, irmão? Seja sincero, você vai para trabalhar para brincar? Você trabalha para valer, não é verdade? Às vezes você não tem a resposta do teu trabalho, mas que você não vai para lá para brincar, você trabalha para valer, para ter resposta. Aí ele falou, pastor, não estou tendo resposta aqui. E a gente começou a orar, Senhor, abre as portas, faz, muda, tal. Aí Deus abriu uma oportunidade de conversando. Olha como no discipulado as coisas acontecem. Ele estava conversando com outro irmão da igreja, batendo um papo, falando das coisas de Deus. Daqui a pouco ele falou sobre essa questão. E aí ele falou assim, olha, eu acho que tem uma oportunidade para você lá no meu trabalho. Vou te mandar, manda o currículo e a gente vai ver. Ele mandou o currículo. Carlos Rodrigo, vem aqui. Vem aqui, filho. Uma salva de palmas para o Carlos Rodrigo para ele ficar acanhado. Só para ele ficar acanhado, né? Esse jovem bonito, conta aqui a tua experiência. Vem cá, conta a tua experiência. Dessa parte que eu falei, já conta a experiência. Então, shalom, igreja, tudo bem? Eu estava trabalhando na Borelli, né, como vendedor, e o shopping é fraco, né? O movimento está fraco, e eu não estava tendo resultado, trabalhando muito, e eu vivo de vendas, né? Comissão. Então, conversando com um irmão aqui da igreja, o Brian, e aí estava conversando com ele, falando sobre trabalho, coisas da vida, e ele trabalha nessa empresa e falou, estou com uma oportunidade lá, você aceita? Eu, colocar currículo? Claro, dei meu currículo para ele. E aí, na segunda-feira, que eu estava de folga, que foi dia do comércio, na segunda-feira eu já recebi a mensagem da moça, né, do RH, e aí eu fiz a entrevista e, graças a Deus, eu fui aprovado. Ele foi breve. Mas aconteceu um detalhe. Ele, no dia da entrevista, passou mal. Mas passou mal de falar assim, mal. Ele começou a ter o calafrio, né? A pressão subiu, não está sabendo o que está acontecendo. Aí ele tentando segurar na entrevista, porque tinham chamado, ao ponto de o rapaz reparou e falou, você não está bem? Ele falou, não estou bem, não. E aí ele conseguiu, né? A tua pressão estava quanto? 16/8. Para jovem? Para nós, mas para jovem também é perigoso. 16/8, aí ele falou assim, poxa, eu posso vir depois? Olha só o detalhe. Ele falou, tá bom, você vem amanhã, no outro dia, né? Foi no outro dia. No dia seguinte, ele pôde ir lá, aí nós oramos, né? Antes ele perguntou assim para nós, falou, pastor, está vendo essa oportunidade, lembra disso? Está vendo essa oportunidade? Que ele falou, meu amado, se Deus está abrindo a porta, vai lá, pisa na terra. Não foge não, pisa na terra para ver. Ele foi lá, pisou na terra e passou mal. Aí falou, foi o diabo? Não foi o diabo, ele passou mal. Entendeu? Porque nem tudo é diabo não, irmão, entende isso? E aí, de repente, o organismo reagiu, ficou muito emocionado, sei lá, e passou mal. Aí, mas Deus abriu a porta, ele voltou no outro dia, foi aceito, e aconteceu um detalhe, a empresa dele vai fechar em janeiro, essa que ele está.
e vai se mudar, vai fechar, não ia mandar ninguém embora. E ia se mudar para o Recreio. Agora você imagina ele morando ali no Andaraí, tem que ir para o Recreio. Isso, 2 horas, né? 2 horas de ida, 2 horas de volta. Dá para orar, dá para jejuar, dá para fazer tudo nesse tempo, né? Aí, ele indo para lá, ele soube. Aí o que Deus fez? Ele foi aceito. Isso não foi na quinta-feira, né? Semana agora. Quarta-feira ele foi aceito pela empresa, ele pediu a demissão e segunda-feira, amanhã ele começa de segunda a sexta, no horário normal, ganhando bem, com todos os direitos. Ah, glória a Deus! Como? Como o discipulado vai parar? Entendeu? Para poder fazer a conclusão? Como o discipulado vai parar hoje, se amanhã Deus fará maravilha? Santifica hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas. Então creia, amado. Entenda o que é aquele discipulado, o que ele faz. Posso chamar os levitas para nós orarmos e você entender o que Deus está convocando-nos para nós sermos esse instrumento de Deus. É do teu jeito. Você não vai ter o meu jeito, eu não tenho o jeito do pastor Alexandre, eu não tenho o jeito da pastora Cristiana, que é uma senhora ministradora no louvor, eu sempre falo isso para ela. Eu não ministro o louvor que nem a pastora Cristiana. Eu já falei para a pastora Cristiana, eu boto 1000 pessoas num lugar, só leva fácil. Por quê? Porque é o estilo dela, e ela consegue trazer o público à adoração. Então Deus vai usar cada um do seu jeito. Usa a Bia daquele jeito, usa você do seu jeito, mas Deus está falando assim, seja disponível para o discipulado. Pega as deixas. Deus vai dar deixa, de repente, lá na fila do supermercado. Porque supermercado todo mundo vai. Banco está difícil agora. Banco o pessoal usa celular. Mas supermercado vai. Deus pode te dar uma deixa ali, um aluno, uma pessoa, seja usado pelo Senhor. E vamos ganhar vida para Jesus. Fique de pé, vamos louvar o Senhor.